Amém, queridos? Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos. Antes de você sentar, você levanta a sua mão direita e repete assim comigo: eu preciso. Você tem que falar com voz de quem precisa mesmo, né? Fala assim: eu preciso aprender a esperar mais no Senhor. Eu preciso aprender a continuar esperando no Senhor. Amém? Pode sentar no teu lugar. Sabe, irmãos, é uma certeza. O momento da espera, talvez é um momento, entenda bem, existe alguns tipos de espera. Existe aquela espera que você sabe que precisa, que não tem como, né? Não tem jeito. Você vai ter que aguardar, e é por um tempo. Por exemplo, uma mulher grávida. Existe o tempo da espera, não tem jeito. Se nascer antes do tempo, se torna prematuro. E geralmente, um bebê prematuro, ele costuma sofrer mais do que os outros que naturalmente nascem. Porque ele sai do útero da mãe e vai para um útero externo, para uma incubadora. E ali ele fica lutando para sobreviver. Então a gente tem que entender isso, esse momento da espera. E existe aquele momento da espera em que você aguarda por uma cirurgia que você tem muita dor. Parece que as horas não passam. Existe aquele momento da espera de alguém que está chegando de uma viagem e que você tanto aguarda. Ah, você prepara tantas coisas boas, não é isso? Você já faz planos. Você diz: ah, quando fulano chegar, quando Beltrano chegar, olha, nós vamos em tal lugar, nós vamos fazer isso. Você já faz um programa todo. Por quê? Porque é uma espera boa. Não é que as outras não são, mas é algo que você já está talvez planejando. E existe aquele momento da espera angustiante. Uma pessoa que talvez está num leito de um hospital, e você está ali com aquela ansiedade toda, querendo que Deus realize uma cura. Existe aquele momento da pessoa que talvez está numa UTI, e você está ali naquela espera, naquela expectativa. Parece que a qualquer momento você vai receber uma notícia desagradável. Não é assim? Às vezes você deixa uma outra pessoa tomando conta, rendendo com você no hospital, e você vai para casa, o telefone fica na cabeceira da cama. Irmãos, isso é terrível. Às vezes o telefone toca 2 da manhã, 3 da manhã, você está naquele melhor sono, você acorda assustado. Quando você pega o telefone, qual o primeiro pensamento que vem na mente? Morreu. Não é assim não? Você tem alguém no hospital, você pensa: morreu. E de repente a pessoa liga e fala: eu quero falar com fulano. Você errou de número. Ah, desculpa aí. Você, puxa vida, número errado. Graças a Deus por isso, mas poxa, me matou de susto. A mesma coisa eu que estou distante. Quando o meu telefone toca, eu olho e aparece o nome da minha irmã. Irmãos, meu coração vem na boca. Mamãe está lá com ela em Vila Velha, Espírito Santo. Minha irmã dificilmente liga para mim, a gente fala mais por mensagem, por áudio. Então quando ela liga, que eu olho o telefone, o que me vem na mente? Aconteceu um acidente, alguma coisa. A gente nunca pensa no melhor. Dificilmente você vai pensar no melhor. Você vai sempre pensar no pior. Isso é parte do ser humano, querido, não tem como. Então a espera, ela precisa fazer parte da nossa vida como uma coisa boa, e não como uma coisa ruim, como um propósito de Deus. Nós temos que entender isso como um propósito de Deus, o cuidado de Deus para a nossa vida. Amém? Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis
capítulo 37, versículos de 7 ao 11. Gênesis 37, de 7 ao 11. Olha o que diz a Bíblia. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então, os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos e disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Em algumas Bíblias está assim: e o seu pai conservou, guardou isso em seu coração. Amém? Fecha a tua Bíblia agora, queridos, por favor. Irmãos, quais os conselhos que esta palavra nos traz nesta noite? Quais os conselhos práticos para a gente viver sobre esta palavra nesta noite? Em tempos como vivemos, ou em tantos outros tempos, sabe, irmãos, os cuidados que nós devemos ter, o primeiro deles talvez seria para não revelar a quem não sonha junto com você os sonhos que Deus está te dando. Amém? Cuidado com isso, porque de repente você vai revelar aquilo que Deus está dando para você fora do tempo. Os teus sonhos você vai revelar fora do tempo. Ainda não é o tempo de ser revelado, não é o tempo dele vir à tona. Assim como a criança que nasce prematura, não é o tempo desta criança nascer, mas assim ela nasce. Muitas vezes, por algumas coisas, algumas situações, complicações, enfim. Mas talvez essa criança, ela vai ter um problema para o resto da vida. Talvez ela vai levar sequelas com ela para o resto da vida. Exatamente porque não foi no tempo certo. Assim aquilo que Deus tem dado a nós também. Assim aquilo que Deus tem revelado a você também. Então, no nome de Jesus, a primeira coisa que nós vamos aprender é exatamente isso. Cuidado para não revelar aos outros os sonhos, os seus sonhos, os sonhos que Deus te deu. Não revele os outros fora do tempo. Aguarde o tempo certo. Amém? Porque quando nós aguardamos o tempo certo, com toda certeza, queridos, o propósito de Deus é nos abençoar. Talvez se José não tivesse revelado o sonho, talvez a história seria outra. Não seria essa. Ele não precisaria passar por tanto sofrimento. Talvez se ele tivesse aguardado, ou pelo menos assim, chamava o pai à parte e dizia: pai, eu tive um sonho. Esse sonho é da parte de Deus. Olha, eu sonhei, e começasse a detalhar o sonho ao pai. Não custava nada. Mas talvez a vontade dele, sabe, em querer participar aos irmãos, a vontade dele em querer participar com toda a família, porque é assim que às vezes nós somos, como seres humanos, ou não é? É. Como seres humanos, nós queremos dividir com a nossa família, porque nós pensamos assim: poxa, a minha família. A primeira coisa que a gente pensa é isso. Não sabendo que talvez aqueles que estão dentro de casa, como diz
o último versículo que nós lemos, o 11, os irmãos dele tinham inveja dele. Oh, amados, isso não está longe de acontecer na nossa própria família. Não está longe de acontecer de nós isso. Às vezes nós temos membros da família que têm inveja da gente. Tem inveja, sabe, de muitas coisas. Até mesmo aquilo que você tem. Se talvez Deus lhe deu condição para trocar o carro, talvez membros da própria família vai crescer o olho e falar: ó, tá vendo? Não tem dinheiro não, mas olha aí, ó, sabe aquelas coisinhas assim que alfineta a gente? Aquelas coisas que às vezes machuca a gente. A gente fala: poxa, fulano, em vez de se alegrar comigo, né? Porque é isso que a Bíblia diz: se alegra com aqueles que se alegram, choram com aqueles que choram. É assim que nós devemos ser. Uma coisa que essa palavra também nos revela: não reclame nunca por aquilo que não deu certo, que não aconteceu. Não reclame, não murmure, não questione porque não deu certo. Talvez não deu certo na sua maneira de ver, na tua maneira de pensar. Pode não ter dado certo por aí. Mas por que, pastor, então que não deu certo? Deu certo sim, só não deu certo da tua maneira. Porque os teus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus disse: os meus pensamentos são diferentes dos teus pensamentos. O Senhor diz em Jeremias 29:11: eu é que sei os planos que eu tenho para você. São planos de bênção, são planos de paz, para dar um fim naquilo que deseja o seu coração. Assim é Deus. Deus sabe os planos que tem para mim, para você, são sempre os melhores. Então, queridos, no nome de Jesus, não reclame. Ah, pastor, mas puxa vida, eu estava tão esperançoso que isso ia dar certo, que isso ia acontecer. Irmãos, o que Deus revela para a gente a seguir é algo fantástico, é algo surpreendente. Existem coisas, você pode até achar que não, mas escute, existem coisas que foi melhor não ter dado certo, não ter acontecido. Amém, queridos? Como assim, pastor? É simples. É muito simples. Gênesis capítulo 40, versículo 14. Gênesis capítulo 40, versículos 14. Olha o que diz a Bíblia. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembra de mim e, por favor, tenha bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Olha aqui para mim, queridos. Olha para mim, por favor. Irmãos, essa história é a história quando José estava no cárcere. José estava preso. E no meio dessa prisão, duas pessoas tiveram um sonho: um padeiro e um copeiro. E eles vieram até José e falaram: olha, nós tivemos um sonho meio estranho. E eles contam o sonho a José, eles revelam o sonho a José. E José olha assim e fala: olha, eu vou revelar o que Deus está falando comigo, porque é Deus que dá a revelação. O padeiro vai sair daqui em 3 dias. O copeiro também. O padeiro vai sair daqui e vai morrer, vai perder a cabeça, vai ser decapitado. O copeiro também. Só que o copeiro vai sair e o copeiro vai entrar na sala do rei. E o copeiro vai continuar servindo o rei. O padeiro entrou em desespero. Já pensou? Chega alguém na sua casa, um profeta na sua casa, bate, você nunca viu a criatura. Ele olha para você e fala: olha, Deus te deu um sonho essa noite. Você sonhou isso, 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 isso e isso. Deus está mandando te dizer que hoje, prepara, a gente tem que ajeitar. Tu vai morrer hoje. Já pensou? Mas não é um choque? Um choque. Você fala: cara, Deus me deu esse sonho. Esse cara nunca me viu. Eu nunca vi essa criatura.
Ninguém revelou isso para ninguém, eu não contei a ninguém. Ninguém. E ele diz que eu vou morrer, hoje fala até a hora. Já pensou? Você procura cuidar da melhor forma possível. O padeiro, eu não sei, queridos, mas deve ter entrado num sufoco, num desespero, pensando, meu Deus. Ao terceiro dia, eles foram lá e pegaram eles, e aconteceu a primeira coisa que ele tinha dito. Aí chega nesse versículo que nós lemos. Quando ele estava saindo, José disse, ei, copeiro, quando você chegar lá, poxa, fala de mim. Quando você estiver lá diante do rei, pede o rei, por favor, fala do rei para mim. Diga para o rei quem eu sou. Poxa, diga para ele. Fala, porque assim eu vou sair dessa cadeia. Você vai estar me ajudando a sair desta cadeia, desta prisão, deste lugar horrível. Sabe, queridos, às vezes acontece isso com a gente. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós devemos aprender a esperar o tempo de Deus. Mas nós queremos que os outros nos dêem uma ajudinha. Nós queremos que os outros nos dêem uma mãozinha. Mexe com os pauzinhos lá para mim, vai. Não é assim não? Mexe com os pauzinhos. Poxa, fala com fulano. Você não é amigo do prefeito? Cara, você é assessor do governador. Ô meu irmão, fala com ele lá para mim. Fala a meu respeito. Diga quem eu sou. Fala o que eu fiz. Fala o que eu faço. Fala, olha, me dê uma ajuda. Não é assim não? É. E aí, queridos, o copeiro talvez olha para trás e fala, José, fique tranquilo. Fique tranquilo, meu irmão. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou falar com o rei. Não se preocupe não. Poxa, alegrou até o coração de José. Ou não alegra? Claro. José ficou feliz, ficou alegre. Mas você lembra o que nós acabamos de ler antes de ler esse versículo aí? Existem coisas que foi melhor não ter acontecido. Irmãos, versículo 23, o mesmo capítulo, versículo 23, Gênesis 40, 23, olha lá o que diz. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Presta atenção. Não é revoltante isso? Sejam sinceros. Não é revoltante? Ingrato. Que homem ingrato. Ele ia ficar preso, ele ia estar preso, ele ia continuar preso. Mas ele veio até a mim, eu revelei um sonho para ele. Agora ele está lá na sala, ele está diante do rei, ele está servindo vinho para o rei, e ele não lembrou de mim. Esperou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Poxa, será que ele não entrou ainda na sala do rei? Será que não deu ainda para ele falar com o rei a meu respeito? Que cara ingrato. Não é assim que nós pensaríamos? Seja sincero, irmãos. Poxa, pastor, eu ajudei tanto fulano, rapaz. Levei ele lá, apresentei ele. Não é assim não? Levei ele lá, apresentei ele. Ele começou a trabalhar, pastor, 2 dias depois. Pensa, o cara está trabalhando. E outra coisa, pastor, o salário dele, nossa, você tem que ver, é 4 vezes mais do que eu ganho. Poxa, e o cara, quando passa perto de mim, faz de conta que nem me vê. Esse cara é muito ingrato. Ingratidão, pastor. Porque eu pedi ele um negócio para fazer para mim lá, ele não fez. Eu pedi para ele não. Pastor, porque eu falei com ele, nem atender minha ligação ele atende mais. Isso é revoltante. Eu estou chateado, pastor. E outra coisa, a partir de hoje eu não vou ajudar mais ninguém.
Não era isso que talvez podia passar no coração de José? Eu estou aqui no cárcere, eu estou na prisão. Poxa, eu procuro tratar todo mundo bem. Quer saber de uma coisa? A partir de agora eu serei ruim. A partir de agora eu não ajudo mais ninguém. A partir de agora eu estou aqui comendo o resto de comida, enquanto ele está lá comendo na cozinha do rei. Poxa, pastor, eu estou muito triste. Não é isso que às vezes acontece conosco, como seres humanos? Mas repete assim comigo. Levanta sua mão e repete assim: existem coisas que é melhor não ter acontecido. Por que eu estou te dizendo isso e por que você repetiu isso? Porque talvez qualquer um ficaria revoltado com essa situação. Mas nós sabemos que Deus está no controle. Amém? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está no controle, por que então que José não saiu do cárcere? Por que ele não foi lembrado? Se não aconteceu, é porque Deus ainda tem coisas maiores. Se não aconteceu com você, porque Deus ainda tem coisas maiores para realizar. Porque Deus precisa continuar tratando de você. Deus precisa continuar tratando da tua vida. Deus precisa continuar te tratando onde você está, porque Ele tem propósito nisso. É propósito de Deus. Agora vamos pensar, queridos, vamos pensar. Digamos que o copeiro tivesse lembrado de José. Primeira oportunidade que ele entra na sala do rei. Oportunidade. Ele entra na sala do rei, serve o vinho para o rei, fica ali, dá uma voltinha e fala: meu rei, eu sei que eu não tenho respaldo, eu sei que eu não deveria estar pedindo isso para o Senhor, mas olha, José foi uma pessoa muito bacana comigo na prisão. José, eu só estou aqui hoje, meu rei, porque José revelou o sonho que eu tive e Deus me trouxe para cá. O Deus de José me trouxe aqui. Você entende, irmãos? Se ele tivesse feito isso, o que teria acontecido com José? Ele seria o quê? Auxiliar de quê? De copeiro. Ele seria auxiliar de copeiro. O rei ia falar: então tá, manda trazer esse José aí, vem. Ele vai trabalhar com você, na sua responsabilidade. Ele ia chamar José e falar: ó José, eu consegui, eu vou levar você para trabalhar comigo. Mas você não pisa na bola não, rapaz, senão nós dois vamos morrer. Você só está aqui, José, porque eu te trouxe para cá. Para que você não ouça isso de ninguém. Aguarde o tempo de Deus, porque no tempo de Deus ninguém vai poder dizer assim: você só está nesse emprego porque eu te trouxe, porque eu te dei a vaga. Mas muito pelo contrário, você só está onde está porque Deus te levou, Deus te manteve, Deus te mantém. É Deus que te colocou lá. Ninguém pode falar isso de você, queridos, porque Deus no tempo dele te colocou nesse lugar que você está. Então tem coisa que é melhor não ter acontecido assim. Foi na vida de José. José, sei lá, irmão, talvez ele ficou sim chateado, claro. Ele é um ser humano. Ele não ficou de boa lá, tranquilinho na cadeia. Talvez as pessoas passavam por ele e davam alfinetada nele. Diga aí, José, deu copeiro, hein? Diga aí, José. E o copeiro deu notícia, sempre lembrando ele. Ô José, rapaz, até hoje nada, Rapaz, se eu fosse você, chutava o balde. Se eu fosse você, eu chutava o pau da barraca. Você é doido, cara. Você está sofrendo muito, meu irmão. Você ajuda todo mundo, mas ninguém te ajuda. Não acontece isso? Ah, rapaz, se eu fosse você, eu não fazia mais nada disso não. Eu não. Saiba de uma coisa: Deus está te poupando de coisas que não prestam, de coisas que não ia ser bom para você. Deus está te poupando. Amém? Então nós temos que entender isso. Nós estamos dentro de um plano de Deus, de um propósito de Deus.
aquilo que aos teus olhos, escute bem uma coisa, queridos, escute bem isso, aquilo que aos teus olhos você pensa que é a melhor oportunidade, está longe de ser o que Deus preparou para você. Digam graças a Deus. Você entendeu bem? A Bíblia diz que aos olhos dos homens, aos olhos do homem, todo caminho parece ser bom. Todo caminho parece ser bom. Mas olha bem o restante. Mas o seu fim é a morte. O seu fim é a morte. Então nós temos que entender isso. O propósito de Deus, aquilo que Deus preparou para a gente. Talvez o que estava diante dos olhos de José era: poxa, esse cara indo para lá para trabalhar com o rei, voltando para lá, é a minha oportunidade. Olha, Deus está me dando isso. Pastor, Deus abriu uma porta para mim. Vem uma pessoa aqui, eu revelei um sonho para ele, e ele foi lá trabalhar com o governador, pastor. Olha a oportunidade que Deus está me dando. Daqui uns dias eu vou estar lá dentro também trabalhando. Porque esse homem que está lá dentro, pastor, ele só está lá porque eu revelei o sonho de Deus para a vida dele. Talvez essa era a grande oportunidade que José estava pensando, assim como muitas pessoas pensam. Mas estava muito longe daquilo que Deus tinha preparado para ele. Muito longe. Por quê? Que estava longe? Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. Inclusive há tempo de plantar, de colher, há tempo de morte, tempo de vida, há tempo de nascer e tempo de morrer. Há um tempo sobre todas as coisas. Se há um tempo determinado, eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus. Eu preciso aprender cada dia isso, a esperar o tempo de Deus. Ainda que eu tenha influência, ainda que eu consiga mexer os pauzinhos, como eu disse, mas talvez não vai ser legal, porque o que Deus preparou para você é melhor. Amém? Para a gente encerrar, Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Gênesis 41, versículo 1. Só o primeiro. Tem como, Alice? Só o versículo 1? Isso. Olha aqui, queridos. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé na beira do rio Nilo. Versículo 14 ao 16. Então, o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, disse José. É de Deus. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Olha aqui para mim, queridos. Quando José disse isso, José estava livrando a cabeça dele. Amém? Ele disse: olha, eu não. É Deus que vai dar a revelação. Quando o rei diz que sonhou, você já sabe essa história. O sonho maluco que o rei teve. 7 vacas magras que saíam do rio e comiam as vacas gordas, e continuava magra. 7 espigas magras saíam do rio e comia também as espigas cheias, gordas, e continuavam magras. E é um sonho louco. 2 anos a Bíblia diz.
2 anos depois que o copeiro saiu da onde estava, José continuou no presídio ainda 2 anos. Foi o tempo de maturação na vida de José. Nós precisamos entender o tempo de maturação de Deus na nossa vida. Precisamos entender isso. Se nós estamos no plano de Deus, se Deus tem planos para a nossa vida, nós estamos no propósito de Deus, então vai haver um tempo determinado sim, para você, porque tudo que Deus quer é abençoar a tua vida. Você pode ter certeza, assim como um pai, que não sabe nem o que faz para abençoar a vida de um filho, não é verdade? O pai faz de tudo. Às vezes o pai tem um telefonezinho daquele que abre só assim, não manda nada pela internet, nem acessa a internet. Estou vendo o telefone do pai é desse, o do filho é um iPhone 32, sei lá, o top das galáxias aí, o mais, né? É um iPhone, a coisa de louca, ou o último telefone aí, e o pai pagando a prestação, porque o pai quer ver o filho feliz, e nem sempre a felicidade é isso. Mas, entenda bem, um pai faz de tudo. O pai é capaz de tirar, de oferecer a própria vida, para que o filho continue vivo. Um pai é capaz disso. Você entende, meu irmão? Então escute uma coisa. Se Deus tem o melhor para nós, você pode ter certeza que no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Amém? Qual problema você tem enfrentado? Ou o que você tem enfrentado? Qual? Que situação? Eu quero te falar que Deus não esqueceu de você, de maneira nenhuma. Quem olhasse para a vida de José poderia falar: José, você foi esquecido na cadeia, hein? Nem o copeiro lembrou de você. Mas Deus não se esquece, em momento algum. Deus estava aguardando a oportunidade para tirar José da cadeia e colocar ele como governador. Amém? Então não se apresse. Não apresse os teus pés para fazer aquilo que não está no propósito de Deus. Não apresse em nome de Jesus. Aguarde o tempo de Deus, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Vamos orar? Fica de pé no teu lugar. Cada dia nós precisamos aprender isso, que Deus já preparou. Quando a gente olha para Isaías 49, a gente vai ver um momento, Isaías tratando com cada um de nós. Quando a gente olha para o livro de Isaías no geral, a gente vê um Deus tratando com cada um de nós nesse tempo presente. Quando a gente olha e vê assim Deus dizendo: olha, vocês não estão vendo o que eu faço nova todas as coisas, agora, está saindo agora. Não é que Ele já preparou a tua bênção para daqui a um ano, não. Até porque você tem livre arbítrio, e talvez você pode mudar de cor. Ah, pastor, eu queria um carro preto. Pensa como eu amo carro preto. Aí depois você vê um carro vermelho. Você fala: ah, Deus, eu falei preto, mas eu gostei mais do vermelho. Por isso que Ele não prepara assim para você coisa já, não. E de repente você muda de opinião. Ah, Senhor, mas o prata perolizado é lindo. O champanhe, ai meu Deus, o carro champanhe é lindo. Eu gostei do champanhe. Você entende como é que o ser humano muda? Então Deus, Ele vai preparar o melhor para cada um de nós. Amém? Tudo que Deus quer, queridos, é nos abençoar. Pode ter certeza disso. Os planos de Deus são os melhores para a nossa vida. Fecha teus olhos por um momento. A você que está em casa, recebe agora essa oração no nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue a derramar sobre nós, Senhor. Meu Deus, esse tempo de espera, a paciência, a perseverança,
Que o Senhor continue a derramar sobre a vida da tua igreja, sobre aqueles que aqui estão presentes, daqueles que se encontram em casa, daqueles que estão em casa e fora deste estado, talvez até mesmo em outros países. No nome de Jesus, eu peço pela vida desses, ó Pai, que acha que talvez está demorando, ou que acha que eles foram até mesmo esquecidos. Em nome de Jesus, que eles possam, meu Deus, saber que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, pedindo que o Senhor continue a derramar da Tua graça bendita, poderosa, sobre a nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, estar sim, Senhor, vivendo nesse tempo plenamente, confiante, totalmente dependente do Senhor. Porque assim nós vamos ter vitórias, assim nós vamos alcançar, meu Deus, lugares mais altos, assim nós vamos alcançar, meu Deus, bênçãos maiores. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós apresentamos a Ti, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, eu peço prosperidade nesses dias, abra as portas, abençoa em nome de Cristo Jesus. Deus, abençoa aqueles, Senhor, que estão preocupados com a enfermidade, que estão preocupados com o vírus. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Fortalece essas pessoas, dê imunidade a elas, ó Pai. Lança por terra, meu Deus, em nome de Jesus. Lança por terra todo espírito do medo. Lança por terra, Senhor, todo espírito contrário à Tua palavra. Lança por terra toda enfermidade no nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, confiando na Tua palavra. Nós oramos crendo que verdadeiramente nós receberemos do Senhor. Desde já nós Te agradecemos, Pai. Eu peço, Deus, por essas famílias, ó Deus, que estão enfrentando dificuldade. Eu peço, Pai, pelo nosso estado. Eu peço, Senhor, pelos nossos governantes. Eu peço, Senhor, pela nossa cidade. Em nome de Jesus. Continue, Deus, a derramar da Tua graça bendita e poderosa. Dê livramentos às famílias. Oh Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que pessoas estejam sendo agora, Senhor, curadas, saindo, Senhor, oh meu Deus, sendo desentubadas e recebendo alta para a honra e glória do Teu nome. Nós, Senhor, profetizamos hospitais, Senhor, vazios no nome de Jesus, ainda que o homem está olhando e dizendo, vai progredir, mas nós lançamos por terra toda palavra maldita no nome de Jesus, e que os céus continuem abertos sobre este estado, sobre esta cidade, sobre o nosso país e sobre o planeta Terra, no nome de Jesus. O Senhor é Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não devemos temer. Oh Espírito Santo de Deus, concede os Teus filhos, Pai, abra as portas, abençoa, em nome de Jesus. Meu Deus, lança por terra todo espírito, Senhor, de miséria, de pobreza, de avareza, lança por terra no nome de Jesus. Abra as portas, melhor Deus, escancara, arranca as portas e abençoa os Teus filhos abundantemente, poderosamente, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Assenta um minuto no seu lugar, querido. A você que está em casa, receba essa bênção. Tenha uma semana produtiva, frutífera, abençoada na presença de Deus. Se você quiser falar conosco no privado, no direct, que você possa acessar as nossas redes sociais, se você ainda não tem. Se precisar de alguma coisa, fale conosco. E se quiser contribuir também com esta obra, é bem-vindo no nome de Jesus. Que Deus te prospere e te dê uma semana produtiva. Amém.